No dia 28 de novembro, a equipe do Distrito 028 esteve presente no IF Serra para acompanhar os alunos do Campus Cachoeiro na Feira de Ciências e Inovação Capixaba. Vem com a gente acompanhar um pouquinho dos projetos que eles expuseram e conhecer o que o nosso campus trouxe para a FESINC. Bom dia, meu nome é Stephanie, essa daqui do meu lado é a Giovana, a gente é do IF de Cachoeiro e esse aqui é o nosso projeto. São as vistas ortogonais das peças. A gente usa para poder se comunicar com outros países, é lidado como uma linguagem universal. Para a gente conseguir fazer as projeções ortogonais, a gente pega a frente aqui da peça e a gente passa aqui para baixo. A gente planifica isso daqui primeiro, porque não é quadrado assim original. A gente pega o que está aqui na frente, a gente vai passar para cá, e o que a gente não consegue ver, a gente vai colocar como linha tracejada. A gente também tem outras coisas, outras formas que a gente, da gente fazer isso. A gente pode usar linhas de centro para mostrar a simetria das peças. A gente pode usar linhas de corte para quando a figura for muito complexa e você precisar de mostrar algumas coisas que só dá para ver se você cortar a figura no meio, por exemplo. E nós temos atualmente 2 diedros, que são 2 formas de planificação, de projeção, que é essa em terceiro diedro e essa aqui em primeiro diedro. O terceiro diedro a gente usa no Canadá, nos Estados Unidos e, se eu não me engano, em alguns países da Europa. O primeiro diedro a gente usa para o resto dos países. Principalmente aqui na América Latina a gente usa bastante esse em primeiro diedro. Em geral, assim, bem passado assim por cima, o nosso trabalho é esse. Bom dia, gente. Eu sou a Júlia Zerbinato, da Eletromecânica 3. Eu sou a Kelly, da Eletro 3. Eu sou a Bianca, da Eletro 3. E o nosso projeto consiste em um protótipo de um óculos com um sensor ultrassônico de distância para auxiliar pessoas com deficiência visual, em vista que eles sofrem diariamente com desafios de locomoção. O projeto, ele é justamente para ajudar e auxiliar a pessoa com a deficiência, principalmente a parte superior do corpo, já que geralmente elas usam uma bengala para a parte inferior do corpo e a parte superior fica muito exposta e vulnerável. E o protótipo, ele acontece da seguinte forma: a cada vez que a pessoa for se aproximando mais ainda de um obstáculo, ele vai apitando de uma forma mais alta e mais gradualmente para poder emitir uma notificação para ela poder saber que ela está sendo exposta a algum tipo de perigo. Durante o projeto, a gente ficou muito em dúvida sobre qual tipo de notificação a gente ia emitir para o usuário. Então a gente foi atrás de pessoas com deficiência para poder ver o que era melhor para elas mesmo. Nisso a gente foi e achou um instituto lá dos cegos, lá em Ribeirão Preto. E a gente até fez um gráfico para mostrar que a maioria das pessoas preferiram a emissão sonora ao invés de vibratória ou sonora e vibratória juntas. Então a gente realmente quis buscar o que seria melhor para o usuário na hora de experimentar nosso protótipo. Como material, nós usamos o óculos na base, o Arduino Nano, uma bateria de 9 volts, o sensor ultrassônico de distância, o buzzer, que é a buzina, os cabos, que são jumper macho fêmea, e para fixar o material nós usamos fita isolante e braçadeiras. No desenvolvimento do projeto, nós programamos o Arduino para controlar o sensor de distância, que faz com que o buzzer emita o alerta. Nisso, nós fizemos as conexões no sensor e adicionamos a bateria, para depois fazermos a montagem no óculos, tentando deixar um pouco mais confortável. E como a principal base do projeto é a programação, em que é realizada pelo Arduino, que é um microcontrolador. Nós fizemos a programação aqui, e o delay é justamente essa pausa que tem entre a intensidade do som, a notificação, que faz ser gradual o som, a notificação, né?
E aqui, como parte de um desenvolvimento que nós ainda estamos fazendo, para diminuir os materiais e trazer um maior conforto estético e... Ai, gente. Melhorar visualmente. Aqui é o ESP32, que é um microcontrolador que substituiria o Arduino Nano, o sensor, a laser infravermelho ali e a bateria que substituiria de 9 volts. Bom dia, nós somos do IFES Cachoeiro de Itapemirim. Aí nosso projeto é um simulador de crescimento de grãos de metais. Nós somos a Brenda, Joyce e Cláudia. A gente vai explicar um pouquinho como que isso funciona. Então, primeiramente, o nosso aparato ele é para simular um crescimento de grão, para simular o nosso tratamento térmico, chamado recozimento. Bom, basicamente falando um pouquinho de como ele foi feito, é uma peça feita em acrílico, foi desenhada no AutoCAD por ser um programa assim mais acessível e foi cortada e montada, foi cortada a máquina laser e montada. Basicamente aqui tem essas esferas, elas representam átomos e tem aproximadamente aqui 3.500 bolinhas de diâmetro de 2,5 milímetros. Basicamente o funcionamento antes da gente mexer, essas bolinhas aqui, elas estão representando vários defeitos no grão aqui e tem também vários contornos, que é um dos defeitos. Aí pode falar agora dos defeitos. Então, no nosso aparato nós temos alguns defeitos, mas o que mais prevalece são as lacunas, que são os que faltam átomos, tá vendo? Umas bolinhas, porque tá faltando o átomo aqui. Nós temos os contornos de grão, que dá esses desenhos, e temos a superficial. No nosso aparato, a superficial não tem conserto, porque quando a gente mexer, pode mexer. A gente pode tentar mexer e não vai ter conserto superficial. Mas já as lacunas, elas podem ser consertadas, porque aqui, ou o grão... Quando a gente vai batendo, a gente está simulando um tratamento térmico chamado recozimento. Isso, aí basicamente, como a gente vai batendo, a gente vai simulando um aquecimento, que é o quê? Quando aquece, as moléculas ficam agitadas. Nessa agitação, essas moléculas aqui, esses átomos, perdão, que representam os grãos, eles vão crescendo, se expandindo, até que eles vão... Bate aí, Brenda. Até que eles vão se formando, aí vai formando tipo 2, 3 contornos no máximo de grão. Vão crescendo e ficando mais resistentes. Isso. A gente pode explicar também como um exemplo dos arames. Temos os arame farpado. O arame farpado, os átomos dele, os grãos, são pequenininhos assim. Então o arame, ele é duro, ele é bem resistente. Já o arame recozido, o grão dele é grande. Então o arame é mais maleável. Isso fica mais flexível, porque ele é recozido. Esse tratamento térmico, como a gente falou, de fazer o recozimento, vai fazer com que ele fique mais flexível e maleável para conseguir mexer. Isso. Aí a gente já usou essa aplicação aqui, esse simulador em sala de aula. Ajudou muito porque a gente fez trabalho, fez prova. É um material didático, como diz o nome, é um simulador. E assim, o resultado foi muito bom. E é isso o nosso trabalho. Meu nome é Letícia, eu sou do TIME, no caso eu sou do Intercomplementar de Mecânica, e aqui a gente tem um pouco sobre a questão do equipamento para a construção de decomposição de vetores. Bom, basicamente, a decomposição de vetores ela é algo muito teórico, então a gente resolveu trazer algo mais para a prática, onde a gente tem um equipamento que a gente montou, né, para a gente conseguir decompor os vetores e estudar a questão da tensão também. Então, sobre a parte da decomposição de vetores... Então, você imaginando um plano cartesiano aqui, existem forças em X e Y, mas como vocês são inteligentes, vocês devem saber. Só que se você pegar e mudar a angulação, imagina o plano tá aqui, você pega e faz isso com ele. As forças vão mudar e vai trocar o peso que tá aqui. A força que você faria total só nesse daqui para carregar isso, aqui vai ser dividida. Então vai diminuir a força que você tem que fazer em cada um. Aqui, nesse exemplo, como esse daqui está totalmente na vertical, ele praticamente não vai estar fazendo força. E esse daqui vai estar tendo que fazer muito mais força.
Isso daqui, dependendo do que você for fazer, ajuda para você com menos coisa usar menos força. Não precisar de tantos suportes para carregar uma coisa que daria muito mais fácil. A gente não conseguiu trazer isso daqui por ser muito grande e pesado, então só tem a foto para mostrar mesmo. Entendeu? Oi, meu nome é Vitor Gabriel e eu, como ele estava falando ali, né, do esquema, eu vou falar um pouco sobre as roldanas, que é esse negócio aqui. Isso daqui é muito utilizado para poder carregar coisas pesadas. Porque o que acontece? O esquema de roldanas tem uma fórmula para poder calcular ele, que é a força, que é igual ao peso dividido pelo número de roldanas vezes 2. O que acontece? Por exemplo, dependendo do peso que você carregar e o número de roldanas que você colocar, por exemplo, se eu tenho um peso de 80 quilos, eu posso, através das roldanas, eu posso estar puxando 10 ou 20 quilos, porque isso ajuda muito, isso diminui a força que você vai exercer para poder carregar esse objeto. Tanto que isso é muito utilizado em obras e construções civis. Bom, na Jacitec, desse ano do IFES, a gente apresentou o equipamento físico, né? Só que, infelizmente, a gente não conseguiu trazer. Então, a gente pendurou as pessoas, a gente pendurou os professores, né? A gente mostrou, né, como se tudo fosse um plano cartesiano e mostramos também na prática, o que foi muito mais fácil e muito mais compreensível para as pessoas.